Bom, pessoal, então essa daí é a segunda parte do módulo Equações de Maxwell. O que é que a gente vai ver aí? Vai falar sobre o meio. O meio é importante, né? Você vai resolver um problema da equação de Maxwell, aí ele diz no problema. Considere material isotrópico. Não, considere material anisotrópico. Não, o meio é o vácuo. Não, aqui no caso é o meio magnético. Não, agora é dielétrico. Ou então é um material condutor. Não, é um material condutor. Então o meio é importante. Você diz, eu não quero saber do meio. Você precisa considerar o meio para aplicar as equações de Maxwell. Como eu já falei, a onda eletromagnética é atenuada nos meios condutores. Você viu aquela fone de micro-ondas, né? Fone de micro-ondas tem uma telinha ali, a outra tem uma malha, né? De material condutor. Então o material, quando bate ali, a onda eletromagnética, quando bate o material condutor, ela morre, devido a dois fenômenos. A condução dos elétrons, os elétrons conduzem e vão atenuar a propagação da onda, atenuar uma atenuação bastante forte, e outros meios que a gente vai comentar, outras características que a gente vai comentar depois. Então, quais são os meios? Então, o primeiro meio é o vácuo. Quando você escrever as equações de Maxwell para o vácuo, ele deve aparecer o μ0 e o ε0. μ0 é a permissividade magnética do vácuo. Permeabilidade, olha, eu não posso confundir. μ0 é permeabilidade magnética do vácuo. E o ε, permissividade elétrica do material, do vácuo. Então eles aparecem. Então você diz, olha, quando aparecer μ0 e ε0, você vai dizer, é o vácuo. Certo? Então a gente vai conhecer o dielétrico. O dielétrico é chamado material isolante. Ele não é o vácuo, é o meio material. Por exemplo, o vidro, porcelana, ele tem características dielétricas bem elevadas, mas não é o vácuo. Então eles podem ser descritos através do ε0, do εr. O que é o ε0? É a permissividade relativa do material. Então, esse epsilon, ele passa a ser escrito epsilon é igual a permissividade relativa vezes o μ0. Então, aqui tem escrito que as equações de Maxwell podem ser referidas a um dielétrico, considerando os efeitos de polarização através da através da permissividade elétrica. Permissividade relativa ao campo elétrico. A permeabilidade é relativa ao campo magnético. Aí tem também os materiais condutores. Você disse que os materiais condutores são importantes. E material também magnético, material é importante. E os dois, cada um é definido. Material magnético definida pela constante μ. O material condutor definido pela constante sigma. Sigma define a condutância. A unidade é Siemens, né?
o alemão, né? Alemão, Siemens, né? Siemens, que ele deu homenageado com essa letra, sigma, né? Então, as grandezas fundamentais são aquelas que a gente vai mostrar aqui na sequência. Vamos mostrar. Então, primeiro, já vamos falar de domínios, né? As equações de Maxwell podem ser... Tem dois domínios. Esses domínios são importantes para você poder simplificar as equações. Então, no domínio tem um domínio de baixa frequência. Então, baixa frequência seria o campo elétrico ou o campo magnético. Então, tem uma frequência, principalmente o campo elétrico, tem uma frequência menor do que 10 kHz. 10 kHz. É considerado o limite abaixo desse valor, é considerado domínio de baixa frequência. Imagine, então, aqui, ó, toda nossa tratativa com máquinas elétricas, né? Vai dar nesse domínio de baixa frequência. Por quê? Por quê? Porque é 60 Hz. É ou não é baixa frequência? 60 Hz é. 400 Hz também é. E 1000 também é. Aí você diz, mas para que esse negócio de ficar? É porque é o seguinte, se você fizer essa aproximação baixa frequência, as equações ficam mais simples. Aquele termo de corrente de deslocamento, você nem considera, eles vão considerar esse termo. Eu sei que ele existe, mas ele é pequeno. Então, não vou perder o meu tempo ficar calculando esse termo adicional aí, porque o resultado é bem quase o mesmo. Então, isso aí a gente já falou que engloba a maioria dos equipamentos eletromagnéticos. Por exemplo, transformadores, você tem geradores, motores. Pegue o livro de máquinas e a primeira coisa que ele diz lá, vamos analisar o material no domínio quase estático. Ele diz isso aí, lá, né? E tem o domínio de baixa frequência. E o domínio é definido a partir de também o mesmo valor, 10 kHz. Quando a frequência for maior do que 10 kHz, aí você diz, não, olha, agora eu vou considerar o tempo de corrente de deslocamento. Porque, olha, afinal de contas, aí, já é mais do que 10 kHz. Realmente tem um termo de corrente aqui adicional, né? Que eu preciso considerar. Então, a propagação da onda, a própria propagação da onda eletromagnética, vai caminhar para um termo, tem a corrente de deslocamento, ela pode ser maior do que a corrente de condução. E a corrente de condução pode não existir. Por que não existir? Porque no vácuo não existe corrente de condução, né? No vácuo não existe corrente de condução. Então, só tem corrente de deslocamento. Por exemplo, entre as placas de um capacitor. Entre as placas do capacitor, você tem o quê? Você tem material isolante. Vai passar corrente de condução ali? De jeito nenhum. Só corrente de condução. Imaginando que o material é dielétrico, o dielétrico perfeito, né? Que não deixa passar nada de corrente de condução. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui para o próximo slide. Então, por exemplo, a eletrostática envolve aquele estudo quando a frequência é zero. Magnetostática também, quando a frequência da corrente é zero, então não varia no tempo. Eu até, inclusive, já falei, né, dos tópicos para o seminário, né? As aplicações mais comuns, a aplicação desses tópicos, por exemplo, o forno de micro-ondas, super interessante você mostrar o funcionamento do forno de micro-ondas, mostrar o espectro eletromagnético, né? Você também falar sobre interferência e compatibilidade eletromagnética, né? Qual a definição dos termos? Você pode usar um livro de eletromagnetismo que trate do tópico eletromagnetismo aplicado. Então, quando tem o eletromagnetismo aplicado, você geralmente usa esse livro para pesquisar. A fibra ótica é um tema super interessante,
também para apresentar pelas características da fibra ótica, pelo uso, pelas tecnologias que existem. E você pode falar sobre atenuação da onda em dB, usar o dB para mostrar o grau de atenuação da onda. Isso aí também é um tipo de linha de transmissão, né? Só que usa luz, né? Usa luz nessa frequência altíssima, tera, a frequência da luz é terahertz, né? Então aqui você tem comunicação por satélite, o GPS, né? Então você tem aí esses tópicos de aplicação, os filtros eletrostáticos, processo xerográfico, freio de corrente de Foucault. Então isso aí seria algumas aplicações que você pode explorar, que a gente geralmente deixa na forma de seminário, né? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o primeiro elemento que aparece nas equações de Maxwell é a carga elétrica, né? A carga elétrica é uma propriedade da matéria. A carga, quando ela está em repouso, ou em movimento, a carga é uma fonte, a carga em movimento gera uma corrente. Ela parada gera o campo elétrico, pela própria lei de Coulomb, né? Que diz que o fluxo do campo elétrico é proporcional à carga englobada. Então, a carga ela é quantizada, né? Ela aparece em múltiplos desse número aqui, ó. Né? A carga de um elétron, né? É 1 menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É um elemento muito pequeno de carga, né? Um elemento muito pequeno de carga. Então, elas aparecem em múltiplos inteiros. Você tem a carga pontual, tem a linha de carga, superfície de carga, volume de carga. Então, você pode aqui, nesse tópico aqui, geralmente os exercícios dele tem relativo ao campo elétrico, devido à distribuição volumétrica de carga, ou linha de carga, que a linha de carga pode ser também feita por superposição. Ali você tem uma linha de carga aqui, tem uma linha de carga lá, e você calcula pede um campo elétrico, né, em determinado ponto entre essas linhas. Então, esses aí são os tipos de problemas que relacionados com essa tratativa. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Aqui. Vamos falar agora do campo elétrico. Então, observe que o E ele é diferente do D. Mas por quê? Porque o E é a intensidade do campo elétrico que tem a unidade volt por metro. Tem a unidade volt por metro. Certo? E aí você vê nessa equação até bem conhecida, ele usa esses vetores. O vetor R é o vetor posição. Esse vetor posição é o vetor que sai da origem até o ponto de observação. E esse daqui é o vetor que sai da origem até o ponto da carga. Então, você tendo uma carga Q1, você vai o quê? Localizar a carga através do vetor R'. Ele vai ser o vetor que sai da origem até a carga. Então, aqui você tem uma carga fora da origem, certo? De módulo Q1. Então, observe o ε0 aqui, que eu lembro mais importante aqui, o ε0. O ε0 define o meio. Então, essa equação vai ser escrita para o vácuo. Não é para o meio material. Então, a carga ela age de tal maneira que ela cria um campo elétrico, certo? E ela é proporcional ao quê? É inversamente proporcional à distância, né, do ponto de observação e a carga. Ela pode ser escrita dessa forma também para você encontrar o campo elétrico para múltiplas distribuição de carga, né? Você pode usar o teorema da superposição. Então, vamos prosseguindo aqui. Mas aqui a gente está falando de uma abordagem inicial, né? Somente apontando os elementos, as grandezas que aparecem nas equações de Maxwell. O seguinte,
Tem também a densidade de fluxo elétrico, representado pela letra D, e a permissividade elétrica. Então, observe que aqui são duas grandezas. Se você fosse contar a pergunta, quantas são as grandezas que aparecem nas equações de Maxwell? Então, você tem aqui o número 3. Aqui tem o número 3. Então, mas no número 3 tem duas. Densidade de fluxo elétrico, D, e permissividade. Então, aí já teria o quê? Quatro grandezas. Aí você diz, não, mas peraí, eu estou com dúvida agora. Qual é a dúvida? A dúvida é qual a diferença do D para o E? Tem uma diferença? Tem diferença. O D, ela leva em conta a reação do material. Porque o material, ele, do campo elétrico, ele pode ser material polarizado. A água, por exemplo, ela é a molécula polar, então ela se polariza na presença do campo magnético. Qual o efeito disso? É que ela intensifica o campo elétrico. Veja aqui, a equação, D é igual a ε0 vezes E, para o vácuo. Não, mas para o meu material. Para o meu material, o D é igual ao ε vezes E mais o P. O que é o P? P é a polarização. Então, se a água ela se polariza, polariza. Qual o efeito? Intensificação. Intensificação de quê? Do campo elétrico. Então, observe que o D ele é diferente do E porque ele leva em conta a polarização. Você diz, olha mesmo, o material polarizou, significa que ele reagiu de tal maneira a variação do campo elétrico, vamos dizer, as moléculas da água se inclinaram assim na direção do campo magnético e o efeito é a intensificação do campo elétrico. Mas você não diz assim, né? Você não diz dessa forma que eu estou falando. Você diz que D é igual a ε0E mais o P. Aí você diz, ou então você pode ser D é igual ao ε vezes o E. Não ε0, é ε aqui para esse caso. Porque tem a permissividade relativa que vai intensificar o campo magnético. Então, todas essas grandezas, que a gente está comentando aqui, né? Ela o que? Ela intensifica o campo elétrico. Aí vamos agora para a classificação dos materiais. O material ele pode ser classificado como homogêneo, ou linear, ou isotrópico. Homogêneo, tudo em relação à permissividade. Homogêneo significa que a permissividade é uniforme, não varia de um local para o outro. Imagina que você está resolvendo um problema, aí ele diz, olha, a permissividade do material não é uniforme. Isso é mesmo, não é uniforme. Se você pegar nesse ponto aqui, ele é 1. Aí, nesse ponto aqui, ele é outro. Puxa vida, até complicou agora. Na maioria dos problemas, você diz, não. Material, vamos considerar, né? Vamos considerar o meio homogêneo. E linear. Linear significa que a permissividade não varia com a intensidade do campo magnético. Então, isso daí é uma verdade para a maioria dos materiais elétricos, que não é verdade para os materiais magnéticos, que o material magnético satura. Aí você diz, mas como é esse negócio de saturar? Que negócio complicado de saturar. Saturar é o seguinte, que você tem um eletroímã, aí você aumenta a corrente, aí aumenta a corrente de condução, aí aumentou o B. O B é a densidade de campo magnético. Aumenta a corrente, aumenta o B. Aí chega um ponto e diz, olha, interessante, eu comecei a aumentar o I, o B não aumentou não. Ele travou aqui no topo da curva e eu aumento o B, eu dou um aumento bem grande no I e o B não aumenta mais. O que foi isso? O material saturou. Aí imagine se o material condutor saturasse. Como seria isso? Você tem um fio condutor, você aumenta o campo elétrico, aí você diz, aumentei o campo elétrico aqui, aumentei a corrente, aí ele aumentou o campo elétrico. Aumentei a corrente, aumentou o campo elétrico. Aumentei a corrente, aumentei o campo elétrico, ou vice-versa. Mas chega um ponto que ele diz, eu aumentei aqui
o campo elétrico não aumentou a corrente, o material saturou. Então não existe essa característica. Não é característica comum para materiais elétricos. E o meio isotrópico é uma aproximação que você faz quando você diz assim, ó, o material, não importa a direção do campo elétrico ou magnético, o epsilon é o mesmo, ele é constante. Se você vai para a direita, à esquerda, vai para cima, vai para baixo, o material ele não varia. Ele é chamado isotrópico. E se ele não varia, se ele varia, é chamado anisotrópico. Então tem esses três tipos de materiais e a sua classificação.